Mateus 7, versículo 20, 21. Pelos seus frutos os reconhecereis. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, nós não pregamos, nós em teu nome, e não foi em vosso nome que expulsamos os demônios e fizemos muitos milagres? E no entanto eu lhes direi, nunca vos reconheci. Retirai-vos de mim, operários maus, nunca vos conheci. Amados irmãos e irmãs, a palavra de Deus vai dizer que só entrará no reino dos céus aqueles que fizerem as obras de Deus. Aqueles que fizerem a vontade de Deus, aqueles que obedecerem os seus mandamentos. Muitos pregarão, mas distorcerão a palavra de Deus. Muitos fingirão que são de Deus. Muitos querem que as pessoas aceitem o pecado para ficarem com a consciência tranquila. Mas a esses, eles não entrarão no reino de Deus, não herdarão o reino dos céus. Só irá para o céu aquele que viver os seus mandamentos e a sua palavra. Então, amados irmãos e irmãs, como eu sempre falo, não adianta a gente querer que as pessoas aceitem o meu pecado, porque as pessoas podem até aceitar, mas Jesus nunca vai aceitar. Então você pode viver tranquilo aqui na terra, mas quando você chegar lá na porta do céu, Jesus vai dizer que não te conhece. Então vamos prestar mais atenção, vamos pedir a Jesus essa graça de viver a palavra de Deus, de viver os seus mandamentos. E ele vai falar aqui no versículo 13, entrai pela porta estreita, porque a larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e numerosos são os que por aí entram. Estreita, porém, é a porta e apertado o caminho da vida, e raros são os que o encontrarem. Guardai-vos dos falsos profetas, eles vêm e a vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos arrebatadores. As pessoas vêm fingindo que são ovelhas, pregando o amor de Deus, que Deus é misericórdia, que a gente pode pecar o quanto quiser, que no último momento Jesus vai pegar você no colo e vai levar para o céu. Mas Jesus está dizendo que não é bem assim. No versículo 21, ele está dizendo, nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Mas sim aquele que faz as obras e a vontade do meu Pai. Então vamos pensar hoje, colocar aqui na nossa mente. Eu estou fazendo as obras do meu Pai ou eu estou fazendo as obras do maligno? E além de estar fazendo as obras do maligno, ainda estou incentivando meus irmãos a pecarem? Vale a pena a gente refletir, ler a palavra de Deus, que está tudo explicadinho. Tem passagens que a gente entende, outras a gente não entende. Mas nós precisamos da ajuda do sacerdote, dos padres, para poder entender. Mas tem passagens que nós entendemos. Essa é muito clara. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então é difícil de entender que a gente só vai para o céu se a gente fizer a vontade de Deus. É difícil de entender, gente. É difícil entender que Jesus está pedindo para que nós vá pela porta estreita, a porta do sacrifício, a porta da renúncia.
Eu preciso renunciar ao meu pecado para que eu vá entrar no reino de Deus. Não adianta eu ficar me enganando, achando que eu vou cometer esse pecadinho só que todo mundo comete, mas Deus vai me perdoar. Não, amados irmãos e irmãs, tem que se arrepender do que está vivendo. A gente não pode acompanhar o mundo. São Paulo vai dizer, não vos conformeis com o mundo. Lutem até o sangue pela sua santidade, pela sua salvação. Porque esse tempo aqui é curto aqui na terra. Essa estrada é uma estrada muito curta. Logo, logo a gente vai chegar o final dela. E nós temos que estar com as nossas mãos limpas diante do Santo Juiz, para que quando você bata na porta, ele diga, entra, bendito do meu Pai. E quanta será as tristezas dessas pessoas que vivem enganando os outros, que vivem fingindo servir a Deus e induzindo as pessoas a viverem no pecado. Quando elas baterem no reino do céu e dizem, Senhor, mas eu preguei em teu nome, mas não orou, mas não jejuou, mas não fugiu do pecado, incentivou os outros ao pecado, e o próprio Deus vai dizer, sai daqui, eu não te conheço, vai para o lugar que eu não vou nem citar aqui, porque o povo fica com medo, né, de lugar triste, que vai as pessoas que vivem no pecado, na perdição deste mundo. Então vamos pedir a Jesus esta graça nesta manhã. Senhor, que eu seja uma serva fiel. Senhor, que nós possamos buscar a Tua palavra, viver os Teus mandamentos. Que nós possamos, Senhor Jesus, ter a graça de um dia chegar e bater na Tua porta. E o Senhor dizer, vinde, bendito do meu Pai, entra para o lugar que eu te preparei. Na casa do meu Pai há muitas moradas, disse o Senhor. Jesus preparou uma morada para cada um de nós. Mas cabe a nós lutar para conseguirmos essa morada. Amados irmãos e irmãs, nós lutamos tanto aqui na terra para conseguir uma morada. Quantas lutas são, quantas as labutas são para a gente conseguir construir uma casa, quanto trabalho. O céu é a mesma coisa. Nós temos que lutar dia e noite contra o pecado, para que nós possamos conquistar essa morada tão sonhada da eternidade. No céu há muitas moradas, e tem uma para cada um de nós. Porém, muitos rejeitam essa morada que Jesus foi preparar. Muitos procuram a porta larga, porque é a porta que dá, mas eles acham que são de alegria, a porta do pecado, a porta do egoísmo, da soberba, da ganância. Essas portas são largas, mas a porta para ir para o céu, ela é muito estreita, porque é porta de sacrifício, de renúncias, de viver de acordo com a vontade de Deus. Que Nossa Senhora interceda por cada um de nós e que nos ajude ao dom do entendimento dessa palavra. Nós temos que ler a palavra de Deus para que nós sejamos firme e fiel. E não acreditar em tudo que as pessoas falam, mas acreditar na palavra de Deus, que nos ensina o caminho da santidade. Amém? Que Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim seja. Amém. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor.